E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o David. Bom, estou começando aqui esse vídeo aqui no canal, justamente para poder esclarecer algumas coisas, né, a respeito do vídeo anterior. Primeiramente, eu gostaria de desculpar aí pelo meu vício de linguagem no né. Vou tentar melhorar isso nos vídeos posteriores, certo? Esse vídeo aqui eu já vou tentar fazer esse esforço para diminuir essa quantidade que eu uso, né, o né, por assim dizer, mas vamos lá. Nesse caso aqui eu tô fazendo esse vídeo justamente para poder deixar algumas coisas claras, como eu havia dito no início, a respeito do vídeo anterior. Mas quais seriam essas coisas? Seriam justamente a ideia de que eu não sou um inimigo do Vinícius César, correto? Eu não quero demolir o cara, destruir o cara. Então, para quem está aqui e veio aqui, ver tretinha ou coisa assim, ou então acha que eu sou inimigo brutal dele, não. Eu só quero que ele seja uma pessoa mais razoável. Eu quero que ele se aperfeiçoe intelectualmente, que ele expanda o conteúdo do canal dele. Por que isso? Justamente pro próprio movimento ateísta e naturalista aqui no Brasil. Porque se ele continuar nessa linha de raciocínio, nessa linha de frente aí que ele tá indo, né, dessa forma, ele já está sendo popular. Ele já está começando a ficar popular no meio público. Tendo em vista isso, se ele continuar com essa postura, né, nós vamos ter uma pessoa altamente desqualificada intelectualmente, que não tem embasamento em certos argumentos, não tem uma posição muito sólida, com argumentos por trás, né, com os pressupostos bem estabelecidos, e isso daí é um alvo fácil para críticas intelectualmente mais elaboradas de teístas como o Douglas Souza do canal Distributista Cristão, que inclusive, né, tem uma fama aí nos grupos de filosofia que não é muito boa, mas nós vamos entrar nisso lá futuramente, porque eu não pretendo fazer vídeo resposta por agora. Agora eu pretendo investir no conteúdo do canal, certo? E quais seriam isso? Esses conteúdos seriam conteúdos voltados para a filosofia da religião em uma perspectiva ateísta e naturalista, ou seja, trazer conteúdos alinhados com a defesa do naturalismo metafísico e outras perspectivas similares. E o ateísmo, né, no campo intelectual, acadêmico, etc e tal. Mas eu não vou fazer só isso, eu vou abordar também o lado senso comum, que é justamente o lado que o Vinícius César aborda. Só que eu vou abordar usando metodologias mais elaboradas, e justamente para atingir esse público. É o que o Ciclista Cético fez, por exemplo, com o quadro dele sobre epistemologia de rua. O Vinícius César provavelmente não deve saber porcaria nenhuma, pelo que eu percebi, sobre epistemologia de rua, né? E isso é algo ruim, porque isso é um método, né, uma forma aí de utilizar um arcabouço filosófico aí, né, um método filosófico aí, para poder trazer o ateísmo para mais pessoas, né? Então isso daí serve inclusive para você lidar com o pessoal mais senso comum, que é justamente o povo que é foco do canal dele, né, segundo o que ele mesmo disse. E o que ele mesmo diz, né, constantemente. Terceiro ponto. Antes de eu recomendar a playlist que eu vou recomendar aqui, né, sobre lógica. Ainda sobre o Vinícius César, ele costuma pegar as questões que envolvem os pressupostos filosóficos e ele joga isso pro lado da empulhação, né? Ele chama de empulhação de forma pejorativa para poder desqualificar essas coisas, como se essas coisas não tivessem nenhum grau de importância, como se ele pudesse tocar o canal dele e foda-se, né? Dane-se os pressupostos filosóficos, eu não preciso ter coerência. Basta eu ir fazendo os vídeos aqui do meu jeito, tanto faz, não precisa ter coerência lógica, tanto faz. Isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque antes de mais nada, todas as ideias dele, né, toda a ideia dele de o que importa é a prática e não a empulhação, essa ideia envolve uma perspectiva empirista, né, envolve uma certa forma de empirismo. E isso daí é problemático, porque essas questões envolvem pressupostos que antecedem a própria experiência, a própria prática dele, né? Por assim dizer, uma discussão que é antecedente à própria prática dele. É justamente isso que os apologetas apontam para os inscritos dele e para ele. Mas parece que ele não liga muito para isso. Inclusive, eu vi vários apologetas lá, né, que foram na live dele depois que foi gravada, começaram a rebater os inscritos dele justamente mostrando esse problema pra eles. E os inscritos deles simplesmente olhavam e falavam: mas você é fanático religioso. Mas você é no quê? Tipo, uma resposta Ctrl-C e Ctrl-V, né? Resposta robótica de ateuzinho, né? De qualquer ateuzinho padrão. Isso é ruim.
porque isso demonstra uma falta de capacidade argumentativa por parte dos inscritos dele, né? Se você é inscrito dele e você tá aqui, eu recomendo que você melhore isso pra você mesmo, tá? Não por mim, não pelo Vinícius César, mas por você, né? Você tem que melhorar como pessoa, como argumentador, ok? Se você quiser rebater os teístas e etc. de forma honesta, sincera, direta, curta, bem fundamentada, você tem que se aperfeiçoar, inclusive no âmbito filosófico, que é justamente o que o que é proposto aqui. A última coisa a respeito do Vinícius César, ainda alinhado com essa lado de mas isso é empulhação, meu canal é voltado para o público leigo. Uma coisa não exclui a outra. Você pode voltar certos conteúdos para o público leigo do seu canal e outros para um público mais alinhado. Uma coisa não anula a outra, não exclui a outra, certo? Um exemplo disso é o canal do Ciclista Cético, que tem as duas abordagens em um canal só. Né, ele tem inclusive o quadro da epistemologia de rua. Então isso daí é desculpa pra você fazer conteúdo preguiçoso, cara. Sinto muito, mas é isso que tá sendo mostrado aí, certo? Então nesse caso aí eu acho que finalizou aqui. Era só isso mesmo, certo, pessoal? Eu vou fazer alguns vídeos posteriores agora. A partir de agora vai ser focado em conteúdo mesmo, relacionado à filosofia da religião. Basta eu me alinhar aqui tudo certinho. Talvez eu passe até umas recomendações de leitura para vocês, com listas, etc. Mas a primeira coisa que eu quero recomendar para vocês aqui de antemão, para vocês já estarem preparados para os próximos vídeos, é a playlist de introdução à lógica que eu vou deixar aqui na descrição, né, do vídeo, do Devanil, do canal Alimente Seu Cérebro. Porque foi uma das primeiras coisas que me ajudaram, assim, me ajudaram bastante. Os vídeos dele são muito bons, certo? Introdução à lógica. Ele fala de uma maneira bem simples, né? E dá uma introdução à lógica até mais pra te animar a estudar, né? Mais a fundo. E justamente isso. É importante que você se aperfeiçoe intelectualmente para vocês terem condições e as ferramentas adequadas e a posição mais bem fundamentada na hora de vocês discutirem com os apologetas, né? Que são os teístas mais sofisticados, por assim dizer. Porque esses caras, eles também influenciam o senso comum, ok? Uma coisa não exclui a outra. Esses caras aí, eles influenciam algumas pessoas. Isso é óbvio. Ok? Inclusive pode fazer uma pessoa que é senso comum virar uma pessoa sofisticada, um teísta sofisticado. Um teísta que é mais senso comum, ele pode acabar virando um sofisticado. E aí pra você desconvencer ele de que Deus existe, você vai precisar muito mais do que simplesmente prática, né? Que não seria já o empirismo bruto, né? O método empírico bruto ali e etc. Como se isso pudesse desprovar Deus assim de cara. Como se fosse suficiente, totalmente suficiente, né? Quando não é, né? Justamente por isso, porque envolve pressupostos anteriores à experiência para esse método funcionar. Isso daí os teístas mantêm isso em mente deles, eles associam uma coisa com a outra e falam, cara, não necessariamente a prática refuta o teísmo por completo, justamente por conta dessa coerência desses ateuzinhos aí, que não percebem isso, esses pressupostos que na cabeça deles são a priorísticos, entendeu? Que eles já têm essa noção de a priorismo, que muitos ateus não têm, né? Não sabem nem a distinção entre o a priori e o a posteriori, o empírico e o racional, né? O lógico. Mas de qualquer forma é só isso mesmo. Desculpa aí também, pessoal, por não ter utilizado o microfone aqui do headset no outro vídeo. Minhas desculpas, ficou com aquele áudio horrível. Eu até pensei em refazer, só que fiquei com uma preguiça, cara. Vou te confessar. Olha aí, né? Falando de conteúdo preguiçoso, eu fiquei com uma preguiça. Mas, enfim, quem sabe eu excluo aquele vídeo e faço outro melhor e mais aperfeiçoado, né? Eu já estou pensando em fazer isso. Porque o tempo que eu gastei isso aqui eu já poderia ter feito. Então acho que eu vou ver se eu dou uma refeita naquele vídeo. Mas por enquanto fica aquele lá, certo? Mas assim, o que eu quero é que esses ateus se aperfeiçoem. Não porque eu sou chato, porque eu quero ficar pegando no pé desse cara. Não é, cara. É que, imagina quando você tiver um pouco mais popular. E aí vem um cara tipo esses teístas aí, apologetas com argumentação mais sofisticada, etc. Esses caras têm uma retórica muito melhor, infinitamente melhor que a sua também. O que ainda contribui ainda mais para a argumentação dos caras, ao invés da sua. É outra coisa que você deveria aperfeiçoar, retórica.
E aí você vem dessa forma, falando desse jeito totalmente imprudente, falando que tudo que é filosófico é empulhação. E você quer o quê? Você acha que você vai conseguir converter muitas pessoas desse jeito? E outra, você fala que nós não temos que falar pra uma bolha ateísta. Mas porra, é o que eu tô propondo, cara. Eu tô propondo justamente isso, você não falar pra uma bolha ateísta. O que você tá fazendo, o que você tá criando, sem querer, uma bolha ateísta. Que só fala a linguagem ateísta ali, a linguagem do, é o prático, é a prática que importa, é não sei o que, não sei o que. Porque versículo não sei quando. O criticismo bíblico, ele é importante, mas ele não pode vir isolado, certo? Inclusive tem acho que um texto do John Loftus, né? Foi inclusive ex-aluno do Craig, né? De teologia lá. Que fala sobre isso, né? Ele não desmerece a filosofia da religião, mas ele fala que ele prefere a abordagem do criticismo bíblico, mas ele não larga a filosofia da religião, ele ainda aborda argumentações, ele utiliza certos argumentos ateístas, etc., colabora com outros autores ateístas em prol disso. Então, assim, ele é um exemplo de que dá pra misturar as duas coisas. Mesmo que o foco do seu canal, Vinícius César, seja muito mais o criticismo bíblico, ainda é possível você abordar, sim, principalmente quando necessário, o âmbito da filosofia da religião, que seriam os argumentos. O argumento do mal é o quê? Você fala, meu canal não liga pra filosofia da religião. Filosofia da religião pra quê? Porra, e os seus vídeos sobre problema do mal são o quê? Os seus vídeos sobre problema do mal são o quê? Me diz. O que são os seus vídeos sobre o problema do mal? São prática? São prática do dia a dia? O que é a sua posição relacionada à filosofia política, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, que eu sei que você é? Isso daí é uma posição prática, que você vem ali na prática? Você tem que ver, você vê a ética, por acaso? A ética sai voando aí? Não. Então pronto, cara. Simplesmente é isso, entendeu? Você tem que sair desse quadrado que colocaram na sua cabeça, esse quadrado neo-ateísta, né? Eu tô usando esse termo porque justamente acabou ficando famado nos Estados Unidos dessa forma, né? Os ateus mais senso comum, que são aliados com as perspectivas dos quatro cavaleiros do ateísmo, o Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e agora fugiu o nome, o Daniel Dennett. Então, você quer isso mesmo? Óbvio que não, né? Eu tenho certeza que você quer que o movimento vá pra frente, que as pessoas saiam da religião e etc. Mas para isso, será necessário você também se aperfeiçoar mais, certo? Não adianta você chegar aqui e falar, isso daí é tudo empulhação, tá? Mas os argumentos estão lá. Aprenda a refutá-los adequadamente, não saia refutando de qualquer forma. Faça que nem o Tomás de Aquino, o próprio Tomás de Aquino, ele fazia Steelman, né? Que é justamente você fazer um homem de ferro, né? Um homem de aço lá, você pegar e fortalecer o argumento do oponente e rebater ele depois. Se um teísta fazia isso, por que um ateu não faz? Por que um ateu como você não faz? Certo? Mas por isso por enquanto é só isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência. Desculpem o vício de linguagem. Vou tentar aperfeiçoar daqui pra frente. E desculpem o áudio do outro vídeo, certo? Eu vou ver se eu tô pensando em refazer agora. Agora que eu aproveitei pra fazer esse aqui também de quebra, né? De sequência. Talvez eu já refaça o outro já também, certo? Falou aí, pessoal, e até mais.